que o mal estava na própria carne, o mal era carne, né? Quando existisse carne, haveria o mal. Se o homem se libertasse da carne, através do conhecimento, ele não teria problema. João começa falando que o problema não é a carne, nunca foi a carne, o problema foi o pecado que se alojou na carne, o homem que fez escolhas erradas e trouxe problema. E aí, a gente vem acompanhando, ele, no capítulo 3, ele encontra com Nicodemos e explica o que é o novo nascimento, e nesse mesmo capítulo ele fala sobre a missão do filho. Depois, no capítulo 2, ele fala sobre a boda de Caná, o milagre que Jesus fez, o primeiro milagre. Aí no capítulo 4, o encontro com a mulher samaritana. Capítulo 5, o milagre, né, do poço do paralítico, e a discussão de Jesus sobre Jesus sendo a vida por intermédio do Filho. Agora chega no capítulo 6, a multiplicação dos pães. Nós deixamos uma tarefinha para os presentes aqui, nós vamos ouvir, fez a sua? Nós vamos ouvir a tarefinha, mas nós vamos, vamos estar lendo aqui o milagre que Jesus fez no capítulo 6, depois nós vamos, tem 2 milagres no capítulo 6. O primeiro milagre está falando sobre a multiplicação dos pães. Foi feita uma pergunta para a gente fazer uma estimativa quantas pessoas realmente tinham. O texto fala que eram 5.000 homens, mas nós sabemos que quando se conta 5.000 homens, principalmente nessa época, não era do menino de 2 dias o homem tinha 90 anos. Não era isso, tinha uma faixa etária, tinha um limite de idade mínima e um limite de idade máxima para ser considerado homem. É igual hoje. Hoje, civilmente, quem não tem 18 anos não é maior de idade, e até antigamente era assim, não lembro que a mãe excluiu isso, antigamente para comprar e vender alguma coisa tinha que ter mais de 21 anos, né? Não sei se é assim ainda, né? Então nós vamos, primeira coisa, quantas pessoas realmente eram na primeira multiplicação dos pães? Pesquisou? Na sua pesquisa, no seu parecer, quantas pessoas eram? 5.000 homens eram aqui, mas quantas pessoas eram? De 9 a 10 mil pessoas. De 9 a 10 mil pessoas. Então, a multiplicação dos pães se deu para 5.000 homens. Então, a estimativa era o quê? Que para cada homem havia uma pessoa a mais. Contava-se uma pessoa mais, uma mulher, ou criança, ou homens de mais idade. Então, multiplicou-se para 5.000 homens. No total de pessoas, de 9 a 10 mil pessoas. Detalhe interessante. A matéria-prima que Jesus usou, né, a gente vê uma coisa interessante, que dificilmente nós vamos ver Jesus fazer um milagre sem ter nada na mão. Ele sempre usa o que está ao seu alcance. Ele sempre usa o que está à sua disposição. Aí a gente pode começar até a aplicar nas nossas vidas. Não importa a quantidade, importa a disponibilidade. Aí nós vamos olhar em outros milagres, né, a atitude de Jesus até meio estranha, de cuspir no chão, no lodo, de cuspir, colocar o dedo com cuspe na língua do mudo, e uma série de outras coisas. Agora Jesus pega o lanche do menino, ele primeiro fala, olha, não podemos mandar essas pessoas embora. Não, eu gosto muito de falar que Jesus era uma pessoa muito prática. O que eu quero dizer? Quando eu falo pessoa prática, é uma pessoa muito... Jesus, deixa eu falar. Uma pessoa muito centrada e pessoal. Às vezes, quando a gente observa isso muito, a falta disso em muitos líderes religiosos. Dependendo da ocasião que ele está, na festa que ele está, no culto que ele está, ele não está preocupado com o bem-estar do povo, está preocupado ou com a oferta, ou arrumar cadeira para trazer mais gente. Não, é festa, o culto pode acabar mais tarde. Ele não está preocupado se o calor incomoda, se o aperto incomoda, se o som está alto. Não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer festa. Jesus não. Estamos vendo agora, vamos ver muito mais para frente, que Jesus era muito preocupado, Jesus era muito pessoal, muito prático nesse sentido. Ele olhava o que a pessoa podia estar precisando na hora. Então teve um caso que Jesus ressuscitou uma menina, ele vira para os pais e fala, dá-lhe de comer. Porque já tem esse tempo todo que está sempre sendo dá-lhe de comer. Então Jesus era muito prático, Jesus era muito imediato, era muito pessoal. Jesus não era aquela pessoa que ficava com os olhos na multidão, mas sim nas pessoas. Aí aqui, Jesus
está com aquela multidão, está ensinando, as pessoas estão vendo milagre. Aí ele fala, nós não podemos mandar essa multidão embora. Os apóstolos tiveram outra atitude. Não, Jesus, como é que vai fazer? Manda embora, está ficando tarde. Aí Jesus falou, peraí, os caras vieram de longe para me ouvirem, estão me seguindo, até eles voltarem, eles vão desfalecer, não pode. O que nós temos aí? Aí um dos apóstolos falou que não, nem se a gente tivesse 200 denários. O que ele quis dizer com isso? Nem que a gente tivesse o salário de um mês de um funcionário, ou mais. Denário 200 dias, é um denário por dia. Um dia. Então, agora imagina, vamos pegar o diácono Edson que ganha quanto por dia? 50. Agora imagina, 200 vezes 50, quanto está isso em real? 5 daria 1.000? 10 mil. 10 mil. Aí um dos apóstolos, nem se a gente tivesse 10 mil reais para comprar comida para esse povo, não ia dar. E não ia dar pelo cálculo que foi feito, seria R$1 para cada um. Hoje tem um restaurante com ela, né? Mas se não tivesse perto, não ia adiantar. E também não adiantava conforme a quantidade. Então, o apóstolo falou, não, Jesus, nem se a gente tivesse 10 mil reais. Aí chega um, eu não sei qual a intenção do Filipe, vamos ver quem foi que levou os 5 pães e os 2 peixinhos. André. Eu não sei se houve sarcasmo ou desespero. Ele chega, versículo 9 fala, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, pequenos, e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Então, a gente não sabe o que foi a atitude dele. Se foi sarcasmo ou Jesus, não tem isso daí. E aí vem uma coisa interessante agora. Aí a gente está fazendo só pensando em cima. Só estamos fazendo simulações. Mas será que só aquele menino tinha lanche lá? Impossível. Por isso a gente não sabe se foi sarcasmo desse apóstolo ou se foi desespero. Jesus, achei isso aqui, só achamos isso aqui, mas o que é isso aqui para isso tudo, gente? Eu já acho que foi o menino que se disponibilizou quando ele ouviu Jesus falar. Não, mas quando o apóstolo levou a Jesus, qual é a intenção do apóstolo? Tipo assim, achamos isso aqui. Qual foi a intenção dele? Tipo assim, sarcasmo? Jesus, tem esse lanche aí, Jesus, só achamos isso. Interessante que tanto do pão como do peixe, ele fala no diminutivo. 5 pães pequenos e peixinhos. O que é isso para tanta gente? A gente vê o quê? Primeira coisa, disponibilidade daquele menino. Eu poderia falar, isso aqui é meu lanche. Não, isso aqui é meu lanche. O menino foi lá, concorda, ele pode ter ouvido que criança tem esse estímulo. A criança é simples. Eu até estava vendo aquele filminho de novo que eu gosto, meu malvado favorito, né? Chega uma hora que o banco não vai dar dinheiro para ele construir um foguete. Aí chega as menininhas, né? E fala, acabou. Até lembrei de uma pessoa. Olha, gente, acabou, não tem mais jeito. Aí chega as menininhas com o cofrinho delas e aí fala, vamos para reunião, ela mostra. Aí ele abre o cofre com as moedas. Com isso todo mundo começa a ajudar eles a construir o foguete. Então, a criança, por isso Jesus fala que tem que ser como criança, a disponibilidade da criança. A criança às vezes não tem uma noção do tamanho do problema, mas ela tem a disposição em começar a solução. Por isso que a criança é citada por Jesus. Às vezes nós nos esquivamos, às vezes nós nos privamos de participar. Nossa, o tamanho do problema. Nossa, é muito grande. Não quero nem chegar perto disso não. Vai sobrar para mim. Quem sou eu? Quem sou eu para isso? Então a gente tem esse problema. Aí é o caso do rei Davi. Vamos voltar. O caso do rei Davi. Os irmãos de guerra, os outros soldados, todo mundo com medo de Golias. Aí Saul começou a fazer proposta. Olha, quem enfrentar Golias vai casar com a minha filha. Quem enfrentar Golias vai ficar morando aqui em casa. Quem enfrentar Golias vai ficar a família toda isenta de impostos. Opa, agora. Então, o que a gente aprende nessa parábola? O que a gente aprende com as crianças? A disponibilidade diante, olha que coisa bonita, tem uma frase, né? A disponibilidade diante da impossibilidade. Então, não importa o tamanho do impossível, se coloca à disposição. Então, a criança chega, dá para o discípulo, para o apóstolo chega para Jesus. O que é isso? Isso, para esse tamanho dessa multidão. Ou desespero, sarcasmo.
ou um momento de afronta a Jesus, mas Jesus tem isso aí. E agora? Jesus abençoa, não é isso? Aí detalhe no versículo 10, diz Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Queridos, muitos de nós, numa atitude de desespero, de desobediência, de revolta, Jesus, não manda ninguém sentar não, Jesus. Não está sentado. Manda todo mundo sentar. A ideia é o quê? Sentar para comer. Comer o quê, Jesus? Comer o quê? Aí vem aquela velha tecla, ou maravilhosa tecla. Todo milagre é precedido de uma atitude de fé. A atitude de fé se chama obediência. Mandou não sentar. Jesus, isso não é brincadeira. Jesus, manda o povo sentar. O povo já estava querendo mandar o povo embora. O Jesus manda o povo embora, que aí dá tempo de chegar em casa para comer. Aí dá tempo. Aí dá tempo de eles comerem. Né? Manda o povo embora para casa. Jesus só não, manda o povo sentar. E o apóstolo aceita. Manda o povo sentar, senta. Pode sentar. E aí quando eles sentam, eu vejo aqui que é atitude de obediência, atitude de fé. A versículo 11 vem: então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e os fez o mesmo com os peixes. O interessante, queridos, que eu gosto de ver a atenção de Jesus, é o que? Jesus não faz barulho para fazer milagre. Já observou isso? Jesus fala: vou fazer um milagre aqui, pessoal, para. Eu vou ressuscitar um, vou curar o outro. Jesus não faz barulho. Pode observar. Quando ele ia ressuscitar alguém, ele vai sair todo mundo. Só fica o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Hoje em dia é o contrário, né? Vem aí um grande homem de Deus para curar, faz barulho. Jesus é o contrário. Quando ele ia fazer alguma coisa, ele fazia. O que ele fez aqui? Ele pegou o pão, agradeceu pelo pão. Se fosse hoje, pão, eu em nome de Deus, que eu tenho crédito. Eu tenho crédito em Deus. Quem sou eu? Estou numa dívida, estou numa perrengue na área espiritual, e eu sei que aqui a cerimônia do pão me levantar. Jesus falou: Senhor, obrigado pelo pão. Senhor, obrigado pelo peixe. Aí no versículo 12 diz o quê? E fez o mesmo com os peixes. Aí nem nada mais. Diz que depois que Jesus deu graça pelo pão e pelo peixe, eles já foram servindo. Aí diz que depois que todos estavam saciados. Então eu acredito, né, que aconteceu o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Então o apóstolo pegava um pão para levar. É ter sido até interessante. Nunca tinha pensado desse jeito. Os apóstolos pegavam o pão, tem 5 pães, 2 peixinhos. Pegava pão e peixe. Bom, tem 5, peguei 4. Quando o outro ia voltar, já tinha mais. Aí pegava mais pão, pegava mais peixe. Eram 12 apóstolos. Cada vez que pegavam, tinha mais. Pegavam, tinha mais. Então não acabou mais. Não acabou, aquele livro aí rendendo. Não foi que Jesus falou dele, apareceu uma pilha de pão, uma pilha de peixe, não. À medida que eles iam servindo, as pessoas iam pegando e as coisas iam multiplicando. O que nós vemos aqui? A multiplicação dos pães. A habilidade, o poder de Jesus de multiplicar os pães. De multiplicar. Às vezes, querido, nós não temos mais porque não damos mais. A gente quer que Jesus multiplique 0 por 0. Ô Jesus, faz uma coisa comigo, Jesus, o que você tem aí? Eu não tenho nada para assim. Como eu vou multiplicar? 0 vezes 10 é 0. 0 vezes 1000 é 0. 0 vezes 1 milhão é 0. Então o que a gente vê aqui, Jesus partiu do princípio do que? O que tinha ele foi multiplicando. O que a gente tem que tirar de lição? Não só a técnica, mas a prática. O que eu tiver, eu vou colocar à disposição do reino. Interessante, né? Aqui não diz o tamanho do garoto, mas
talvez esse lanche nem iria saciar o próprio garoto. Você não sabe o tamanho do apetite do garoto? Falou que era peixinhos, pãezinhos. Não deve nenhum garoto nem ser saciado. Mas aí o que acontece aqui? O garoto é saciado, a multidão é saciada. Então, a obra de Deus é totalmente diferente do que a gente vê acontecendo nos nossos dias. Aqui, irmão, olha, entrei na igreja, eu tinha um carro, agora eu tenho dois. A obra de Deus é como? Eu tinha dois. Olha, entrei na igreja, eu tinha 2 carros e tenho um. Só tenho só. Mas eu estou sendo abençoado da mesma forma. Então Jesus ensina através daquele menino que literalmente é dando e se recebe. Então a gente vê algumas coisas interessantes. Jesus era prático, muito pragmático. Jesus era muito prático, muito prático. Jesus era muito pessoal e estava preocupado com as necessidades de cada um, não da multidão em si, era de cada um, como nós vamos ver em outras passagens. Aí a gente vê aqui que Jesus também não fazia aquele barulho todo, fazia milagre, porque o alvo, aí é o grande segredo, o alvo não era chamar atenção para o milagre, o alvo era chamar atenção para o ensinamento que ele dava. Milagre é um detalhe. Hoje em dia o que o pessoal prega, detalhe é o ensino. Detalhe é o ensino. O importante é o milagre. E aí a gente vê o que? A disponibilidade do menino, a obediência dos apóstolos. Eles foram obedientes, tiveram uma atitude de fé. Eles colocaram à disposição. Manda todo mundo sentar. Não, gente, vamos sentar. Aí, queridos, que vem a coisa interessante. Mesmo que você não tenha aquela fé assustadora, mas haja confiando. Vamos agir confiando que Deus vai fazer. Foi isso que os apóstolos fizeram. Eles olharam e falaram, não vai dar, mas aí mandou sentar, senta aí, pessoal. Ele sentou. E o milagre aconteceu. Aí, indo para o outro milagre, aí no versículo 13, diz que sobraram ainda 12 cestos de pães dos 5 pães de cevada. Aí eles declararam, no versículo 14, esse é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Né? Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Então, quando eles ficam aqui, ele é o profeta que ia vir. Aí Jesus fez o quê? Sorrateiramente saiu, porque ainda não era a sua hora de ser rei. A hora de Jesus ser rei sobre a humanidade visível não tinha chegado ainda. Agora o segundo milagre, do capítulo 6. Vamos ler aí o texto um pouquinho. João 6,16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera tempo deles. E o mar começava a enrolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então, eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Então, os apóstolos, Jesus acabou de fazer o milagre dos pães sobre o Monte Orado. Os apóstolos foram atravessar um mar, foram atravessar o mar, entraram no barco, começaram a remar, e o mar começou a ficar agitado, forte vento, né? Quando eles já tinham andado bastante, Jesus aproximando do barco, andando sobre as águas. Queridos, Jesus sempre surpreendia os seus apóstolos. Aí a gente vai falar, mas esse apóstolo também, não. Vamos entender que há uma enorme, uma imensurável diferença entre nós e eles. Qual é essa enorme diferença? O Espírito Santo de Deus. Hoje aceitamos e cremos em tudo, porque Ele nos convenceu a isso. Ele nos convenceu. Se você pegar essas histórias bíblicas e começar a contar para as pessoas que ainda não têm o Espírito Santo, elas simplesmente vão achar essas histórias absurdas, ridículas.
Uma vez um homem perguntou: rapaz, você acredita mesmo que um peixe engoliu o Jonas e não machucou Davi? O cristão respondeu para ele: se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu também iria acreditar. Mas não é mérito nosso, é fruto da ação do Espírito Santo em nós. Então os apóstolos não tinham isso ainda. Eles estavam aprendendo tudo ali com Jesus. Eu vejo essa situação dos apóstolos e a nossa é da seguinte maneira. Vamos sonhar, né? Um dia vamos escrever um livro sobre a pastora Fabiana, um dia vamos escrever um livro sobre o Wellington, e um dia vamos escrever um livro sobre mim. Então, o livro vai ser, o nome do livro já tem O Vento, né? Quem estiver lendo o livro, ele vai ter uma visão diferente da nossa, porque a nossa visão é de dentro, a visão deles é de fora por cima. Hoje estamos vendo esses fatos de fora por cima e iluminados pelo Espírito Santo. A gente acha um absurdo, como assim? Eles não acreditavam, eles não identificaram, eles não reconheceram que era Jesus. Eu pensava que era um fantasma, eles ficaram com medo. Queridos, quantas coisas que Deus está fazendo na nossa vida e a gente não identifica que é Deus. Quantas coisas que acontecem no nosso dia a dia e a gente não tem noção que é Deus. Atribuímos a tantas coisas. Lá em Angra, a gente estava falando sobre os poderes, e aí a gente chega numa parte sobre o poder de Satanás na vida de Jó. E tem uma parte que cai fogo do céu. Aí os empregados de Jó falam: fogo de Deus caiu do céu e consumiu. Não foi fogo de Deus. Em nada Deus colocou fogo ali. Uma pessoa não sabe identificar. E às vezes estamos assim. Às vezes é Deus que está movendo, é Deus que está fazendo, acontecendo, é Deus que está mobilizando, manipulando. A gente não sabe quem é. Então os apóstolos estão na mesma situação. Quem for ler a nossa história, nossos livros, quem for ver o nosso filme, né? Eu quero ser representado pelo Denzel Washington, né? Ou pelo Wesley Snipes, um dos dois, né? Um dos dois tem que me representar. Já com o Wellington, o Johnny Depp, né? Tá bom? Tá bom. Aí a pastora Fabiana, aí fica isso que tem. Não, aquela do Transformers, quem é? Megan Fox. Então, quem estiver vendo de fora já sabe como que vai terminar a história. É uma história escrita pelo dedo de Deus, escrita por Deus. E Deus não termina a história com tragédia. Ele sabe como termina a história. Mas a gente está vivendo, a gente tem esperança, tem fé que vai terminar bem. Né? Mas a gente também não sabe o que é bem para a gente. Na verdade, a melhor maneira de uma história terminar bem é a gente salvo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Perder sua alma. Não adianta nada. O melhor jeito da gente terminar bem é sendo abraçado por Jesus. Exatamente. A melhor maneira de terminar bem é começar uma nova vida com Jesus. Certo? Então aqui os apóstolos se atemorizam, têm um medo, porque eles pensavam até que era um fantasma. Né? Ficaram aterrorizados. Aí Jesus fala: não temas, sou eu. Sou eu. Não tem mais. Sou eu, calma. Isso não é o mesmo de quando Pedro vai andar? Pode até ser, mas João não narra quando Pedro andou. Pode até ser o mesmo episódio, mas João não narra o episódio de Pedro. Né? Que João não é tão detalhista como Lucas. João é mais textos para combater falsas doutrinas. E João está escrevendo aos, vamos dizer assim, aos judeus convertidos, né? Ou aos que iam se converter. Então aqui nós vemos o que? Jesus anda sobre as águas, acalma a tempestade. Então no capítulo vimos dois milagres: a multiplicação e o domínio de Jesus sobre a natureza, domínio absoluto. Então, o que nós vamos aplicar aqui? Vamos lembrar dessa palavra: no meio da tempestade, vamos procurar ouvir a voz de Jesus que vai falar: não temas, sou eu. Nós que no meio da tempestade a gente dificilmente lembra nisso, né? A gente só quer saber quando vai acabar a tempestade. E não tem tempestade que é eterna. O barulho da chuva. Agora nós vamos entrar quando Jesus fala sobre o pão da vida. Mas vamos ouvir agora. Até vou deixar a pastora vir aqui à frente para falar o que ela achou sobre o pão. Qual era a importância do pão na cultura judaica, né? Qual a importância do pão? Para a gente o pão é uma coisa,
para os árabes é outra, e por aí por diante. Eu pesquisei lá nos judeus, o povo de Israel mesmo, e descobri lá que o pão é o principal alimento. Desde que eles começaram a comer o maná lá no deserto. O maná veio para saciar tudo aquilo que eles precisavam. Saciava a vontade deles de tudo, do que era doce e do que era salgado. Se eles estavam com vontade de comer doce, era doce. Se vontade de comer salgado, era salgado. Por isso, aí, quando eles chegaram em Canaã, na terra prometida, o maná cessou e eles começaram a cozer o pão mesmo, como padaria. E ficou. Não há refeição para judeu, para israelita, se não tiver pão. Não existe. É o principal. O prato principal deles é o pão. Seria quase o arroz e feijão nosso. Isso. É como se fosse o nosso arroz. Como se fosse o nosso arroz. Como se fosse a farinha dos nordestinos. É o principal, é o pão. E era só isso que perguntou o pão dos judeus. Só isso. É isso. Então agora Jesus começa, diácono. Então agora Jesus começa a fazer um discurso. Vamos lá no versículo 26, já vendo a palavra de Jesus, diz assim, não 6:26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e dos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Vou continuar. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então lhe perguntaram: que sim? Então respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vamos para aí no 38. Então aí Jesus começa a falar e eles imediatamente se voltam para o Velho Testamento. Não era errado. O referencial deles era a Bíblia, a gente foi a Bíblia. O grande homem Abraão, o grande homem Moisés, o grande homem Davi. Só que tem que agora eles não estavam entendendo ainda que Moisés, Davi, Abraão, Jacó e uma multidão de homens bons eram prefigurações, eram sinais, eram setas que apontavam placas que sinalizavam para Jesus. Era isso que eles não estavam entendendo. Que Abraão estava apontando para Jesus, Moisés estava apontando para Jesus, Davi estava apontando para Jesus. Tanto é que Jesus fala que ele, o Pai, é um, assim como Deus chama Abraão de amigo. Então, agora aqui eles falam sobre o pão, o maná. Aí foi lá na pesquisa da pastora, lá atrás, o maná que veio do céu. Aí Jesus começa a falar: opa, quem sustenta vocês não foi Moisés que sustenta vocês. O grande problema do ser humano é esse. O ser humano tem uma facilidade muito grande em transferir benefícios para outros. Eles estavam idolatrando Moisés, porque
Moisés deu pão, porque o samaritano falou: Jacó cavou um poço aqui muito bom, porque Abraão, o pai da fé, porque Davi é o grande rei. Falou: não. Esses homens só são alguém por causa de Deus. Se não fosse por Deus, eles nada seriam, eles nada teriam, eles seriam qualquer um, seriam um qualquer. E aí a gente tem que chamar atenção para nós também. Nós não devemos, às vezes, ficar gratos e dependentes e devedores de seres humanos. Aquele ser humano me ajudou, me abençoou, abriu uma porta de emprego, me deu um prato de comida, me deu uma cesta básica, me deu uma roupa, porque Deus tocou nele. E se ele rejeitasse fazer isso, Deus levantaria outro. Então, o que Jesus quer mostrar? Que toda a glória, toda a manifestação de misericórdia, de amor, de paz, de tranquilidade, vem de Deus, e não do homem. Davi não foi bom pelo coração dele. Pelo contrário, o rei Davi foi proibido de construir o templo porque era um homem sanguinário. Era um homem que as mãos estavam sujas de sangue. Davi era pavio curto. Moisés não entrou na terra prometida porque era um homem temperamental. Ele não conseguiu se controlar diante de uma pressão. Abraão mentiroso. Mentia com força, Abraão. Pastor, o senhor está desfazendo. Eu penso: não estou mostrando. Ainda com a mão de Deus, esses homens, a gente pode ter que estar ainda falho no caráter deles, falho na atitude deles. Então, qualquer pessoa que te ajuda, que me ajuda, que ajuda a obra de Deus, que ajuda o reino de Deus, seja evangélico ou não, o mérito é de Deus. É Deus quem fez, é Deus quem faz, é Deus quem abre, é Deus quem dá, é Deus que providencia. Agora Jesus começa falando que o maior pão vem de Deus. Aí fala: Senhor, nos dá sempre esse pão. Então os judeus entenderam que o pão seria algo constante, mas para variar, eles estavam falando de qual pão? Material. Pastor, esses homens só têm visão material. Mas queridos, qual de nós que não é tentado ou seduzido ou dominado por isso? Como assim, pastor? Se levanta um profeta de nós e fala: hoje te dou uma vitória, dificilmente se vai levar para o lado espiritual. Opa, estou tendo vitória sobre aquela tentação, estou tendo vitória sobre aquele problema espiritual. Não, e já leva para o lado material. Então aqui Jesus está falando sobre o pão que lhe daria a vida eterna. Mas Jesus fala: quem dá o pão é Deus. E esse pão, sabe quem é esse pão? É aquele que veio do céu da vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que supre todas as necessidades. Tudo aquilo que você precisa para ir para o céu, eu te dou. Tudo aquilo que você precisa para ficar firme, tem em mim. Eu sacio. Aí aqui é uma exegese que você fez e vamos aplicar agora. Eu sou essencial para a sua salvação. Pode faltar tudo para a sua salvação. Você pode não ler a Bíblia porque você é analfabeto. Você não pode cantar porque você é mudo. Talvez você não vai ler porque é cego. Talvez você não vai ter uma grande igreja. Talvez você não vai ter nem igreja. Você mora num lugar que não tem igreja. Talvez você não vai ter assistência de um pastor. Nada disso é essencial para você ir para o céu. O que importa você ir para o céu é Jesus. É isso que Jesus está falando. Eu sou tudo aquilo que você precisa para conhecer a Deus e, consequentemente, ir para o céu. Aí, vendo ao contrário, você pode ter tudo. Uma igreja mega, muito grande, um ministério de louvor enorme, 5.000 pessoas adorando a Deus, aquele louvor comovente. Você pode ter pastores à sua disposição, pode ter data show, pode ser o que for. Mas se não tiver Jesus, não adianta nada. Aí Jesus fala: olha, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que vai saciar a fome. Aí ele fala até uma coisa interessante: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Jamais terá sede. Jesus era tão completo que ele sabe desde quando que pão mata a sede. Pelo contrário, ele vai aumentar a sede. Mas aqui não. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou capaz de matar até sua sede. Jesus quer dizer o quê? Ele não errou as palavras, João. Jesus quer dizer o quê? Jesus tem a capacidade de suprir todas as nossas necessidades, espiritual e material. Então Jesus falou: eu sou o que você precisa da sua vida.
Eu sou o pão da vida, eu sou o sustento. Eu sou a sustentabilidade da sua vida. Precisou de alguma coisa espiritual, material, ele fala, procura a mim que vocês vão ter. Aí ele continua falando, murmuravam dele os judeus que diziam, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Então como diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu o Pai, senão a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Agora Jesus faz uma afirmação totalmente teofânica, totalmente teológica. É um dos capítulos profundos. João, mesmo não tendo a letra que Paulo tinha, Paulo era mestre, Paulo era poliglota, o cara era fera. O João não era isso. A gente vê uma coisa interessante, abrir um parênteses. Se você pegar um doutor em teologia e um pedreiro, o chefe do Éden, o pedreiro se converte. Aí você vai colocar os dois para pregar, você vai deduzir humanamente que o doutor é um show. Mas agora a gente vê dois personagens totalmente distintos. Pedro era pescador rude, Paulo era um mestre. E os dois eram poderosamente usados por Deus. E aqui João registra uma palavra profunda. Jesus falou assim, ninguém viu a Deus a não ser aquele que veio de Deus. Quando Jesus fala isso, a gente pode pegar nossa mente e lá em Jacó, não fala de Jacó, que fala o quê? Vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Era de conhecimento de todos que nenhum ser humano podia ver a Deus, porque a santidade de Deus fatalmente mataria o ser humano. Ele ia consumir o ser humano. É como a gente tentar se aproximar do sol, para ficar perto do sol, não tem como. Não tem como, o calor do sol vai acabar com você, vai te destruir. Não tem ainda. Talvez termine está bolando uma roupa, uma nave que entre no sol. Até hoje que a gente chegou nos conhecimentos, não tem. Então a santidade de Deus, ela não é comportada pelos olhos humanos. Tanto é que Moisés pede para ver a Deus os olhos, a ver as costas. Tudo era figura de linguagem, tudo aquilo que Deus queria que Moisés visse. Nós sabemos que toda manifestação de Deus humana no Velho Testamento era Jesus. Então aqui Jesus fala, olha, eu vi a Deus, eu sei quem Ele é, e eu vi da parte dele. Os judeus não aceitavam aquilo, os judeus achavam blasfêmia, os judeus não conseguiam assimilar o quê? Como ele é filho de José, como que ele fala que Deus é pai dele? Mas ou eles não lembravam, ou eles queriam ignorar que Jesus era filho de José. Querido, vamos e venhamos. Hoje em dia, chegar uma mulher e falar, estou grávida do Espírito Santo, meu irmão, mas você já cota por muito tempo. Até para a televisão. Agora imagina aquela época. Então quando eles falam é filho de José, querendo ou não, estão jogando a cara de Jesus, ou não, você é filho de José. Aí logo Jesus falou, mas peraí, vocês viram que minha mãe era mãe solteira? Que antes só era desposada, não era casada. E eu nasci, faça uma conta do tempo que era casada e do tempo de vida que eu tenho. Vocês vão ver que não vai bater. Mas Jesus não estava preocupado com as picuinhas dos judeus. Jesus estava ensinando. Jesus falou, eu sou filho de Deus, eu sou da parte de Deus. E os judeus não é que eles tinham pirraça meramente com Jesus. Que os judeus respeitavam muito Deus. Porque eles não podiam acreditar que uma pessoa de Deus pudesse viver no meio dos homens. Não pode, não é isso. Então os profetas realmente tinham uma vida separada. Aí o exemplo que tinham mais claramente foi Elias e João Batista. Agora vem um que está ali no meio deles. E Jesus não se chamava de profeta, se chamava o Filho de Deus. É que a gente está vendo na língua portuguesa, mas Jesus usava uma palavra grega que já era claro que ele tinha vindo de Deus.
O que Jesus fala que eu sou filho de Deus é o seguinte: eu saí de Deus. A minha essência é de Deus. É como que o filho vai falar com a mãe: eu tenho o seu DNA. Jesus não fala que tinha um DNA. Jesus fala: eu sou o próprio Deus. Aí esses homens se escandalizados, vamos se assustar. Não vamos longe. Chega o Edson, o pastor ou eu, chega em qualquer ímpio e fala: eu sou salvo. O que vai acontecer? E por que você é salvo? Você é salvo? Por que você é salvo? Quem garante que vai para o céu? E está achando que é melhor que os outros? Na época era quando Jesus falou: eu sou filho de Deus. Ah, não pode. Filho de Deus? Não, filho de Deus é outra pessoa, é diferente, é superior. Aí ele continua falando, versículo 47. Não, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, do qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí, queridos, o negócio piorou. Aí eu quero até que os irmãos pensem o seguinte: vamos entender os judeus. Não sou defensor dos judeus, advogado dos judeus. Não é isso. Há quanto tempo que os judeus ouviam falar que o maná era dado por Deus através de Moisés e deveria ser respeitado? Há quanto tempo? Desde que eles se entenderam por gente. Maná é o pão que Deus mandou. Maná é o pão que Deus mandou. Maná é o pão que Deus mandou. O próprio Deus não guarda em um lugar que ele tiver guardado não vai acontecer. Maná é o pão que Deus mandou. Aí chega alguém e fala: não. Maná é passageiro. O maná não garante vida eterna. Eu sou o pão que vocês vão comer e vão viver para sempre. Aí Jesus fala uma coisa que é pesada. O que Jesus fala aqui? Quem comer da minha carne. Aí eu falo: o homem é maluco. O homem virou canibal. Nem se na época tinha esse termo canibal. Que isso, o homem é doido. Cristo, o que eu estou querendo passar? A dificuldade dos judeus em crer em Jesus. É muito fácil para a gente criticar, a gente que tem o Espírito Santo e tem a Bíblia escrita na nossa língua, adaptada até para a gente entender. É muito fácil a gente entender. É muito fácil. Agora, os judeus que não tinham nada disso e a mente estava impregnada. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que era devoto de uma santa e ele falou uma coisa comigo que eu achei interessante aqui. Aquilo ali aumentou até o meu cuidado e o meu zelo quando me dirigia a uma pessoa de outra religião. Ele falou comigo o seguinte, na época eu não lembro se eu já era pastor, se eu era seminarista. Ele falou o seguinte: sabe por que eu não aceito no fulano quando prega para mim? Eu nem lembro quem é que pregava. Que um dia ele virou e falou assim: ó, pega essa santa aí, essa boneca aí, e ilustra ela aí para ver se ela fica bonita. Aí ele falou comigo: sabe o problema? Ele não entende que eu estou aprendendo sobre ela desde a minha infância. Ninguém nunca chegou para mim e falou: vem cá, filho, senta aqui. Isso não é bem assim que funciona. Isso é errado. Aí a gente para analisar, toda a nossa cultura puxa para quê? Para reforçar esse ensinamento. Você vê, agora não, graças a Deus, está mudando um pouco. Mas a maioria dos jogadores de futebol fazia o quê? Não sabia nem o que era o cara. Ela era bonita, todo mundo fazia. O Senhor da Cruz. Aí tem feriado de São tal, Santa tal. Então a cultura brasileira dirige para isso. Então a gente tem que entender o quê? Tem que sentar com a pessoa e falar: fulano, vem cá, fulano. Olha só, lê aqui o Salmo 115, lê Êxodo 20, lê isso, lê aquilo, e começa a explicar para a pessoa. Porque você meramente criticar, tentar cortar, não é bom, é ruim. É a hora que você tem que ensinar, é a hora que você tem que... Então a gente tem que entender os judeus que as crianças judias, elas, segundo os estudiosos, elas com 12, 13 anos, já tinham que saber a lei de cor. Já tinham que saber a lei de cor. Aí muitos já eram levados para as escolas de escribas. O que é a escola de escribas, pastor? Aquelas pessoas que escreviam a Bíblia. Alguém, num patamar mais alto, ditava e as crianças iam escrevendo. Então, quando eles chegavam na maior idade, eles já estavam férias. Agora chega um homem mais novo que eles e fala: não, isso tudo que vocês aprenderam é errado. Ou é diferente. O maná não é nada perto de mim.
É isso que Jesus fez. É isso que Jesus faz. Então agora aqui Jesus está mostrando que toda a Bíblia é voltada para Ele. Aí Ele fala, lê aí para a gente, por gentileza, só para a gente fechar. Versículo 53. 52 em diante. Escutavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Aí, o que Jesus está falando aí? Da Santa Ceia. O que Jesus está falando aí é de íntima comunhão. É as pessoas se tornarem uma só carne com Ele, uma só vida com Ele. Mas, queridos, a pastora Fabiana com mais de 30 anos, eu com mais de 40, aí vem uma pessoa de 20 anos que vai dar aula para a gente de Bíblia. Eu vou lá para ele e falo: você está de brincadeira, irmão. Você estudou onde? Não, eu sou filho de pedreiro. Qual a sua igreja? Não tem igreja. Eu falei: irmão, você vai falar comigo? Né? Aquela vez que ele mandou para aquele pastor Marcos lá de São Pedro. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi o seguinte: quanto tempo você tem a sua igreja? Quanto tempo de ministério? 1 ano. Eu já recuei. Ah, pastor, ele não pode ensinar o senhor? Não, estou falando que já é um preconceito nosso. Quem tem menos tempo de profissão sabe menos. Não é isso que está passando lá no seu serviço? Se alguém vai, quanto tempo você está mexendo nisso? 6 meses. A pessoa já quer pré-julgar a gente pelo tempo. Então eles olhavam para Jesus e falavam: esse cara aqui deve ter 30 anos. Esse cara tem 31, 32 anos. Pô, ele está falando que é filho de Abraão, ele está falando que é maior que Abraão. Ele falou que viu Abraão, falou que viu Jacó como? Esse homem tem 32 anos. Não tem como ele ter visto essa turma toda. Mas eles não estavam entendendo, cara, que Jesus está falando da eternidade dele. E aqui Jesus está falando da intimidade dele. Está falando da íntima comunhão de Jesus com as pessoas. Jesus é claro: quem não tem comunhão comigo, não tem vida. E a verdade é essa: quem não tem comunhão, não tem vida. E aí a ideia de comer pão, comida carne, ou vamos nos prender no comer pão, os judeus eram muito mais rigorosos. Mas hoje também nós somos rigorosos. Quer ver uma coisa interessante, simples? Chegou alguém na sua casa que você não conhece, pedindo comida. Geralmente o que você vai fazer? Ou preparar um prato, tá, para ele sentar no lugar ao alcance da sua vista, com muita segurança, com mais gente você vai colocar para comer na sua mesa, mas ele não vai comer junto com você. Só come junto com você quem é seu amigo. Nem nas mesmas vasilhas. Nem na mesma vasilha. Ainda mais agora, indo para aquilo que para mim você ia citar, não sei se você não achou ou não achou de importância, que eu já vi uma vez, que para os judeus não tinha prato, o prato era o pão. Então fazia uma tigela grande de molho, tinha o pão, o visitante que partia, dava graça, ao visitante ia lá, molhava o pão no molho e comia. Se você não conhece a pessoa, você vai fazer isso com alguém? A pessoa molhar o pão no mesmo molho seu? Não. Tem que ser pessoa de extrema intimidade sua. Tem que ser uma pessoa que você dividiu o pão. Quer dizer, você pegou lá o pão, meteu a mão. O outro, você lá meteu a mão. O outro é lá. Não é qualquer um que faz isso. Então, para o judeu dividir uma refeição, era extremamente amigo. Então, quando Jesus fala isso, eles entenderam. Eles estavam entendendo o quê? Peraí, esse cara quer que eu tenha intimidade com ele, ele quer virar meu amigo, porque só se eu for amigo dele, eu vou para o céu? Não. De jeito nenhum. Pastor, uma coisa que eu li é que os judeus falam que o pão e eles se tornam um só depois que eles comem. E é isso que eu entendi que Jesus fala, que ele é o pão da vida por isso. Quem comer de Jesus se torna um só. É íntima comunhão. Então é isso que eles estavam entendendo. Eu tenho que ficar íntimo, tenho que me unir a ele, para ir para Deus. Sou filho de Abraão, descendente de Davi, sou levita, sou isso, sou aquilo. Não preciso. Os judeus olhavam assim: o meu histórico, o meu currículo me garante isso. E o senhor não garante não. Não garante não. Certo? Amém? Amém.
Então vamos para aqui no 6,60.